Está gravando. Aula do dia 27, então, parte 1 da aula da tarde, né, do dia 27 de agosto. Tá? Se tiver alguma dúvida, vão usando aí, enquanto eu vou organizando aqui o arquivo. Prof, eu tenho uma dúvida, então. Diga, aproveita, vai lá. Eu fiquei um pouco confusa sobre o princípio da especificidade. O que o conceito atual diz sobre isso? Sim, o conceito atual, olha, é o mesmo desde os primórdios do treinamento, que indica o seguinte, que um treinamento satisfatório, ele deve ser realizado do modo mais específico possível ao objetivo fim da modalidade. E aí tu expande, né? Porque não é só para o esporte de alto nível, da onde foi construído inicialmente, né? Inicialmente era ligado a isso, então era até mais fácil de entender. O cara é jogador de vôlei, tu teria que criar treinos que fossem específicos à atividade do vôlei, né? As ações motoras, e aí que eu divido, né? A gente pode botar uma subdivisão, mas aí já não é mais conceito, tá? Seria desde o ponto de vista metabólico, cinemático e de coordenação muscular ou ativação muscular. Esse é o conceito, tá? Ele é bastante óbvio, assim, e não é para ter muito mistério, assim, sobre ele. Tá? Inclusive, se vocês tiverem coisas, Carol, eu vi num livro tal, traz aí com a gente discute eles. E vocês vão ver que vai ter muita coisa mirabolante, assim, mas consenso atual, assim, não difícil, tá? Ele é Tá. o conceito esse básico mesmo. Obrigada, prof. Nada. E, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho ainda desses... Vamos continuar, né, nesse assunto, Sim. dando essas subdivisões. Mas o conceito é esse, simplesmente especificidade seja semelhante ao objeto fim, né, objetivo fim. Mais alguma questão, pessoal? Não? Então tá, vamos começar a aula. Deixa eu dar os avisos, então, que um pouquinho eu falei ali no início, vou repetir agora. Que é o seguinte, pessoal, eu adicionei no Moodle mais 2 links ali que vocês podem entrar, tá? Um deles é artigos de aprofundamento, tá? Tem um linkzinho ali, vocês vão clicar ali dentro e vocês vão ter acesso a uma lista de arquivos PDF, de artigos, tá? E eu fiz num textinho anterior ali, uma organização desses artigos por temas, tá? Então lá está conceitos, princípios, resistência, força, por aí vai, e embaixo estão os artigos ligados a esse tema, tá? Então aí vocês vão ver ali, por exemplo, tem Hexteden no conceito inicial e Peiré Tartaruga nos conceitos iniciais. Aí vocês vão no arquivo de PDF e procurem por Hexteden e Peiré, tá? Que aí vai ter palavras-chave até que linka o que tem no artigo, ou se não, abram mesmo o arquivo para ver. Esses são textos de aprofundamento, tá? Lembrem que eles não vão dar toda a matéria de novo, né? É só tópicos que vocês podem ali encontrar alguns aprofundamentos que vocês podem até usar no resumo de vocês, tá? Eu sei que na aula passada já me perguntaram, professor, mas o que é esse resumo? Eu vou novamente repetir, tá? Que não tem grande mistério, assim. A ideia desse trabalho na real, eu querer ver, eu e os monitores, a gente vê um caderno de vocês, seria o termo clássico, né? É uma coisa que ao longo dos anos eu vejo, sem querer, eu acabo vendo um caderno tal, geralmente as gurias são mais organizadas, e a gente vê que tem materiais muito legais, assim, vocês fazem, às vezes, uns resumos muito joias, né? Então, a ideia é essa, é ver isso, só que de forma agora digital, vocês vão ter que colocar tudo num arquivo de Word, a regra é essa, tá? Você tem que me enviar um Word, onde contenha os elementos que vocês consigam aí reunir. Então, às vezes tem gente que gosta de não escrever tanto e fazer mais modelinhos, né, com figuras, assim, esquemas, né, de estudo. Tudo bem, só que aí vai ter que usar os recursos do Word para isso, tá? Tem gente que às vezes até é possível fazer alguma foto do caderno, assim, eu sei que tem gente que ainda gosta de escrever mesmo nessa condição que a gente está. Não tem problema, mas de qualquer jeito tem que entrar no Word e tem que ser legível, né? E claro, não dá para ficar só em foto de caderno, acho que tem que ser um pouquinho mais organizado. Então vejam aí tudo que dá para fazer dentro do Word. Não tem tamanho mínimo nem máximo, e tratem de cuidar, tá, gente? É uma coisa que eu venho há anos com esse problema, desde que começou os trabalhos mais digitais,
também tem o problema do copy-paste, né? Ele é muito, inclusive, como é que se diz? Ele apela, né? Assim, é muito fácil a gente copiar e colar textos interessantes. Mas tratem de cuidar, porque o texto, o resumo tem que ser da matéria de vocês. E está claro, né, que o resumo é a matéria, então não adianta ter um capítulo de fisiologia do livro tal, que conseguiram não sei onde, copiado e colado, traduzido pelo Google. Isso a gente acha fácil, tá? Eu tenho feito todo semestre, até eu uso o software de plágio, é fácil encontrar mesmo no outro idioma, tá? Então não façam isso. Cuidem para fazer o resumo mesmo da matéria de vocês, usem positivamente, assim, façam o resumo da matéria de vocês com pinceladas de alguma citação, de algum texto dos que eu estou sugerindo ou fora, tá? Mas lembrem disso, guiar em vocês. A gente vai olhar muito mais pela qualidade, a gente vai ver também essa questão de originalidade do registro de vocês. E aí vai aparecer as palavras, às vezes até algum erro de português, etc. Mas isso é bem melhor do que a gente ver que tem algum texto estranho ali, tá? Então tratem de cuidar disso. E não tem tamanho. Claro que se eu ver um texto de 1 ou 2 folhas só, obviamente o aluno resumiu demais, né? Ele não colocou ali o conteúdo. Então tem que botar boa parte do conteúdo. Apesar de chamar resumo, a gente chamar isso, tem que estar ali o conteúdo. Então não dá para ser 1 ou 2 folhas, tem que ser um pouquinho mais. E cuidem para não ser muito longo, mas aí não tem maior regra, tá? Usem um bom senso e a ideia é essa, registrem o que vocês puderem naqueles critérios que eu coloquei, que é forma, né? Tem um mínimo de organização, conteúdo, que tem um conteúdo que a gente discutiu nas aulas, e o algo mais, que é alguma citação, por aí vai. Tá? E seguir na data. Eu vou atualizar esse plano porque as datas não estão batendo do que está no cronograma com o que está no texto do plano de ensino. Eu vou revisar isso na próxima aula, eu vou atualizar o plano de ensino, tá? E aí ali vão ter as datas certinhas. Tá? Mas é mais ou menos para perto do dia 20, 17, 18 de setembro é a primeira data de entrega do resumo da parte de princípios. Tá? Bom, pessoal, eu já vou compartilhando tela para a gente abrir ali os slides e vamos tocar a aula. Estão vendo aí os slides? Me façam algum... Isso, obrigado. Tem que ter aluno que retorne para mim, senão... Ótimo. Vamos lá. Pessoal, na aula passada nós encerramos a parte da aula falando sobre especificidade do ponto de vista metabólico. Eu dei, assim, resumidamente, ali eu comecei a introduzir a ideia dos estudos do professor McArdle, tá? Onde ele ali, desde a metade dos anos 70 até, vamos colocar assim, anos 90, ele fez uma série de estudos tratando dessa questão de especificidade metabólica. E o problema central que os estudos, vamos colocar dele, né, mas dessa série de estudos que foram feitos, foi a mudança desse aspecto de treino, que era o seguinte: até uns anos 90, vamos colocar assim, era comum aparecer nadadores, por exemplo, que durante seu período de base, eles corressem de modo principal. Não eram todos corredores, não eram todos nadadores, né? Mas tinha nadadores que faziam isso. Porque a ideia do treino de base, que depois a gente vai ver em detalhes, é dar o nome já diz, dar uma base para o atleta para aquelas adaptações depois mais específicas que eles vão ter no treinamento. Bom, então, como era uma adaptação mais central, os treinadores acreditavam que esses caras poderiam até alterar por alguma razão lá, que não era ligado à lesão, nem nada disso, era treino principal mesmo, não era cross-training nem nada. Era o nadador lá fazer muito corrida, por exemplo, que era bem comum. Ciclismo também, mas era mais raro ainda. Mas, por exemplo, remadores correr muito, fazer uma base de VO2 máximo. Eu avaliei que a partir tendo em conta o macrociclo anterior, que nesse próximo eu tenho que melhorar o VO2 máximo desses caras. Então, eu vou fazer treinos que melhorem isso, mas aí eu sou remador e decido fazer muita corrida, como treino principal para melhorar esses aspectos. Tem que estar algo central no treino. Isso é muito estranho hoje em dia, eu falar. Quem é do treino sabe, vai dizer, não, mas como assim? O cara nadador e corria. Sim, naquela época era capaz de acontecer isso por causa dessa crença da adaptação central um pouco isolada das adaptações periféricas, digamos assim. O que o McArdle vai fazer? Então, ele vai organizar uma série de estudos e no primeiro deles nós vamos simplificar, assim, isso é em mais de um artigo, mas nós vamos simplificar agora na aula da seguinte forma. Ele colocou
corredores a fazer os testes de VO2 máximo na esteira, ciclistas realizando os testes de VO2 máximo no ciclo ergômetro e nadadores realizando esses testes no swimming flume, na piscina com correnteza, que é aquela piscina que o cara fica no mesmo lugar e aí tu coloca ali o sistema o analisador de gases e faz o teste com sobrecarga, mesmo mudando o fluxo de água. É mais ou menos a ideia da esteira, né? Aumentando o ritmo e tal. Bom, ele vai fazer, ou seja, cada atleta no seu quadrado, né? E qual é o objetivo, qual é o resultado principal que ele vai ver? Até me digam isso, o resultado desse teste eu falei para vocês na aula passada? Não? Então é novo mesmo. Acho que não, Bruno. Eu não estava na dúvida se eu já tinha começado, então acho que foi um passo anterior. Mas de qualquer jeito, o que ele vê nessa primeira série de estudos? Cada um no seu quadrado. Corredores fazendo na esteira, ciclistas no ciclo ergômetro, nadadores no swimming pool. Ele vai ver que corredores, isso é uma resposta que aparece lá nos anos 90 para trás, né? Hoje mudou, inclusive. Mas ele vai ver naquela época que corredores têm o maior VO2 máximo, ciclistas vêm depois, um pouco mais abaixo, e nadadores têm o menor VO2 máximo. São atletas de níveis muito parecidos, tá? Avaliados de modo muito semelhante, ou seja, não tem diferença de protocolo, porque às vezes o aluno começa a mirabolar, né? Ah, não, mas será que é aquilo? Não, essas coisas paralelas ele tentou controlar na medida do possível. Apesar de a gente saber que é impossível pegar atletas que sejam exatamente da mesma característica por causa dos tempos de prova, etc., que quase sempre não são iguais. Mas eram metabolismos parecidos, assim, tá? E eles vão encontrar isso. Qual é a razão? A primeira coisa que vem aí, que está ligada à especificidade também, começa a responder por essas diferenças, como é que atletas com provas muito parecidas do ponto de vista metabólico vão ter VO2 máximos diferentes, né? Se em teoria o VO2 máximo avalia a potência máxima metabólica que aquele corpo consegue gerar. É aí que vem a questão. Como dá diferente, já se nota que esse VO2 máximo ele não é o total verdadeiro, tá? A gente está sempre atrás disso. Ele vai ser sempre dependente do protocolo que a gente usar e do tipo de exercício que a gente usar, né? Mas ele vai ver que a razão dessas diferenças está por uma coisa muito simples, mas que é muito forte, que é a questão de engajamento muscular ou volume muscular envolvido na atividade. Tá? São mais fibras motoras utilizadas para determinados exercícios. E isso é verdade. Na corrida, tu tens usos de maiores grupos musculares em maior intensidade, né? Inclusive tronco e braço, eles participam da geração de potência, embora seja baixa. Tá? Mas com certeza os braços são muito mais usados do que no ciclismo. O ciclismo é apenas uma contração isométrica em uma intensidade muito mais abaixo do que se usa nos braços. E nadadores também seguem esse padrão. Nadadores também vão usar menos grupos musculares, porque eles vão usar grupos musculares principalmente em alta intensidade de membros superiores, que a gente sabe que o volume é bem menor do que de membros inferiores, e os membros inferiores, que também auxiliam na potência, são utilizados numa intensidade muito mais baixa. Então, esse engajamento muscular geral vai ser menor. Embora o pessoal... Aí é uma das pérolas que eu ouvi assim, durante minha formação. Uma dessas era, a natação é bom porque ativa todos os músculos. Embora não tenha nenhum estudo cinesiológico que chegou perto de tentar responder isso, se ativa todos. E mesmo assim, mesmo se ativasse todos, que a gente pode acreditar que se ativa muito o músculo por causa da instabilidade, o meio ali que se executa o exercício, mesmo assim o que importa é saber também o quanto ele ativa, o quanto próximo do máximo ele ativa naqueles grupos musculares. Tá? Então a resposta é por aí, e o VO2 vem mais baixo, e isso é uma constante até hoje, tá? Com nadadores. O que mudou de, vamos colocar, 30 anos ou 40 anos para cá, foi a resposta de corredores e ciclistas, que é uma coisa legal. Eu gosto de mostrar para dizer que também tem as verdades na ciência, elas não são eternas, né? Estão sempre postas à prova e podem mudar. Esse dado, por exemplo, mostrou isso. Ao longo de 30 anos, o VO2 de ciclistas começou a se aproximar do de corredores. Teve uma tendência de aumento, embora não seja definidor de desempenho, o VO2 máximo como variável única ali, a gente sabe isso há muito tempo também, desde aquela época já se sabe que ele não é o principal definidor, ele tem que estar aliado a outros parâmetros fisiológicos, né? Que são o caso da economia de corrida ou economia de movimento, e lineares, né? Lineares metabólicos. Mas também começou a se observar então esse padrão, que hoje, se a gente for ver, ciclistas às vezes têm até VO2 máximo maiores do que corredores.
E aí você se pergunta, professor, então o que aconteceu? Os ciclistas começaram a ativar, fazer maior engajamento muscular ao longo desses 30 anos, inventaram uma nova técnica, toda aquela história da técnica de pedalada, será que explica tudo isso? Não, não é isso. O que se mostrou é que esse fator que é importante, ele não é o único. Tem outros fatores que começam a participar aí nesses últimos 30 anos, que não é engajamento muscular. O ciclista continua usando muita perna mesmo para se movimentar, mesmo com a técnica de pedalada melhorada, né, com toda aquela coisa que a gente sabe da biomecânica do ciclismo, mas o engajamento muscular geral não mudou. O que mudou foi um aspecto muito básico de treinamento, que às vezes também o cientista do esporte às vezes não considera, porque como não é muito mecanístico, ou bioquímico, biomecânico, eles deixam um pouco de lado, mas é algo super importante. Uma alteração que acontece nesses 30 anos, que coincide com essa alteração aí do VO2 do ciclista se aproximando dos corredores, não é volume, continua sendo aquilo que eu comentei. O que acontece é uma mudança no volume de treinamento dos ciclistas. Ao longo dos 30 anos, não é linear esse aumento, tem períodos que houve até redução de volumes de treino, de atletas de resistência, mas tendencialmente é um aumento. E ciclistas aumentaram muito mais do que corredores seus volumes de treinamento. Tá? E aí aparece uma coisa super interessante de treino moderno, tá? Que também o pessoal que não é da área de treino às vezes nem sabe, e é básico e é super importante, porque, de novo, é um dado básico de treinamento. É o seguinte, hoje, se a gente pegar corredores e ciclistas do mesmo nível, tá? De novo, regulados pelo tempo de prova, coisas assim, mas que são dois de nível internacional, digamos, tá? O volume de treinamento de ciclistas é de 2 a 3 vezes maior do que de corredores. 2 vezes mais, 3 vezes maior volume. E o volume não é distância, porque obviamente no ciclismo é maior o volume, né? Não é isso, é tempo de treinamento, né? Os atletas, corredores, eles são muito menos expostos ao treinamento. O volume é muito menor do que os ciclistas. Por quê? Por causa do limite, e aí vem aquela ideia que a gente trouxe na aula passada, o nosso limite da máquina. A corrida envolve cargas mecânicas que são desafiadoras, né, para os tecidos moles, por causa das vibrações, impacto, resumindo, né? Nós sabemos que as cargas de impacto são altíssimas. Por exemplo, os picos de impacto são da ordem de 2 a 4 vezes o peso corporal durante a corrida, enquanto que no ciclismo até o conceito de impacto nem se aplica bem, e não entra dentro do critério lá de 50 milissegundos do Nigel, por aí vai. Mas as cargas são muito menores nesse ponto, que vai indicar também, vai ajudar a entender por que corredores têm tanta lesão. A prevalência de lesão em corredores é altíssima, mesmo tendo volume 2 a 3 vezes menor do que ciclistas. É muito maior. Ciclistas também têm lesão, mas numa prevalência muito menor, por causa desse problema da transmissão, né, da forma que a gente aplica a força contra o ambiente. Na corrida, o tempo é exíguo, o tempo é 1/5 de um segundo para produzir a frenagem e a propulsão, a concêntrica e excêntrica, né? Ao contrário, a excêntrica e a concêntrica. Essa sequência é muito rápida, é 1/5 de segundo para acontecer todo esse ciclo. Enquanto que no ciclismo tu tem toda a pedalada lá para realizar a propulsão, e quando uma perna está fazendo recuperação, que não é verdade, porque ela também está produzindo a propulsão, a outra perna está realizando a propulsão, então tem uma produção de força muito mais contínua contra o ambiente, vamos chamar assim, tá? Então, aí tem uma razão, ou seja, os corredores são limitados pela questão de impacto, e aí limita o motor deles devido às limitações de máquina para treinar mais. A tal ponto que o VO2 máximo, mesmo sendo dos ciclistas menor o engajamento, eles consigam ter uma adaptação tão específica ao nível de capilares, mitocôndria, todos os processos internos que resultam né, nessa adaptação, né, cardiorrespiratória, que as coisas se equilibrem e às vezes até passem. Tá? É bem variado até um pouco isso, tá? Mas não é mais daquele padrão que uma cardio vai encontrar. Isso é uma coisa interessante, porque isso também nos mostra que os limites de adaptação ainda para a corrida são muito grandes. E aí também sai outra mensagem que é
de certa forma, forte e, às vezes, também a ciência, o pessoal que estuda isso, às vezes, não observa no todo, né? Hoje em dia, os quenianos e os atletas que estão para quebrar a barreira das 2 horas da maratona, eles estão conseguindo isso com uma estratégia, entre várias coisas, uma que é muito simples, que é a melhora da economia, reduzindo a massa corporal. Se vocês verem um padrão antropométrico dos quenianos, é diferente de outros corredores do mesmo nível internacional. É até forte, assim, quando a gente observa eles, tal, são muito, muito magros, muito leves, né? Então, isso também tem ajudado eles para vencer essa questão da barreira. Inclusive, no grupo nosso lá do Locomotion, a gente está envolvido também em parte desse grande projeto das 2 horas, que é liderado pelo professor Roger Cran, onde o nosso mestrando, o Edson da Silva, ele está participando, inclusive fez visita lá no laboratório deles, para tentar, que a ideia, claro, grande, que é patrocinada até pela Nike e tal, é tentar entender como vai se dar essa quebra das 2 horas. E aí eles estão fazendo várias estratégias, inclusive fazer aquelas provas simuladas e tal, né, para tentar entender isso. Também na prova principal, que ainda não aconteceu, né, na prova oficial. Mas nós estamos mais envolvidos no mecanismo elástico nessas estratégias. Tênis e mecanismo elástico mesmo como estratégia para melhora da economia. Que mais? Então, voltando para a mensagem principal. Nesse primeiro estudo, foi observado isso, que corredores tinham maior VO2 máximo do que ciclistas. Ou seja, o VO2 máximo, como se pensava antigamente, que era um limite mágico total do organismo, não é bem assim, né? Depois o Noakes vai colocar isso também em prova por outras razões, pela questão do governo central, por aquele limite nosso psicológico também, ligado à questão neural ali de segurança e tal, de tecidos, né? Mas também por essa razão básica a gente vai ver que, na verdade, é um VO2 máximo. Sim, a gente vai encontrar por alguns critérios para dado tipo de exercício. Tá? Essa é a primeira coisa. Bom, esse foi o primeiro modelo de estudo deles. Aí eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer alguns outros modelos, deixando a coisa mais complicada, que é o seguinte, agora não é cada um no seu quadrado, agora é misturando. Então, eu vou ir, por exemplo, direto, tá? Porque com a natação era um pouco mais complicado, botar corredores a nadar, por exemplo, que tinha todo o fator técnico que atrapalhava bastante. Mas, por exemplo, no caso da corrida e do ciclismo, lembrando que corredores, naquela época, tinham maior VO2 máximo do que ciclistas, eles fizeram o seguinte, pegaram os corredores, fizeram seus testes na esteira e colocaram eles para fazer um teste de VO2 máximo no cicloergômetro. E aí compararam o resultado agora só no cicloergômetro. Corredores no cicloergômetro versus ciclistas no cicloergômetro. O VO2 máximo era maior dos corredores na esteira. O que vai dar de resultado? O resultado vai ser o seguinte. Ciclistas, e hoje a maioria de vocês já teria respondido isso, né? Ciclistas têm o maior VO2. Mesmo sendo que eles perdem lá quando fazem na esteira, cada um no seu quadrado. Os ciclistas têm maior VO2 máximo do que esses corredores, né? E aí comprova a questão da especificidade. Existem adaptações periféricas, locais, que vão interferir na resposta geral, que é esse VO2 máximo, que é essa limite superior de potência que eu consigo gerar por via oxidativa, por via aeróbica. Isso é o VO2 máximo, ok? Então, aí aparece a especificidade forte. E aí aparece a decisão dos treinadores. Bom, então, se acontece isso, então, cuidado. Não posso treinar meu cara só correndo quando ele é nadador, porque a transferência para os ganhos da natação vão ser diminuídas. Resumindo. E aí eles não vão mais fazer isso. Tu não vai mais encontrar nadador que corre de modo constante, organizado, como grande grupo. Toda a equipe lá do União passa janeiro, fevereiro e metade de março correndo no treino principal. Tá? Lembrem disso, como treino principal. Que é o que vocês veem hoje. Mas tudo isso vem dessas séries de estudo que ajudam a entender um pouco essa especificidade metabólica no exercício. Tá? Essa mesma razão, de manhã, os alunos me levantaram, por exemplo, a questão do esqui cross-country. Tá? O esqui, aquele de fundo, né, que eles chamam de distância, que são a técnica paralela, às vezes alternada, mas principalmente paralela, de longa duração.
onde esses caras usam muito braço e muito perna. Os 4 membros ali são extremamente importantes para gerar potência. Quando se faz testes de VO2 nesses caras, se sabe que os VO2 máximos são os maiores que se encontram na literatura. Também fecha com a teoria daquele primeiro mecanismo que eu falei para vocês. O engajamento muscular vai interferir. Tá? A gente está vendo isso na caminhada nórdica também. Apesar de ter menos estudos ligados a essa questão de desempenho, a gente vê que a caminhada nórdica também tem essa característica de usar mais braço como propulsão. E aí tu tens, claro, um gasto energético maior em geral, porque tu consegue recrutar mais músculos mais próximos do máximo, né? Que é a ideia do engajamento muscular. Tá? Inclusive, assim, na questão da caminhada nórdica, eu faço parênteses que eu fiz de manhã até para a gente empatar as coisas, assim, a gente vê que na caminhada nórdica tem algo interessante, que é uma das grandes sacadas da caminhada nórdica para o fitness, tá? Que o pessoal está vendendo muita ideia, né, de caminhar com bastões e tal, como forma de adaptação, é que a caminhada nórdica, ela gasta mais energia a uma dada velocidade. Isso é interessante, né, para quem está trabalhando no fitness, para aumentar o gasto energético do teu aluno. Tu gasta mais energia na mesma velocidade do que caminhar sem bastões, só que com o paradoxo, né, com a vantagem de caminhar com a percepção de esforço igual ou até menor do que sem bastões. Então tem esse paradoxo, por causa dessa distribuição maior muscular. Tá? É algo que se está estudando ainda o porquê disso, mas está muito claro isso. Tá? Então isso tem a ver também com teorias de fadiga, com carga geral estressora sobre o sujeito, que não é só metabólica, mas também é perceptiva. Tá? Tudo isso está ganhando cada vez mais importância em treinamento. E bom, o uso de braço e perna em conjunto também traz essa possibilidade. E isso pode ser interessante até em testes de esforço, situações máximas, onde tu distribui mais músculos do que usa em apenas alguns grupos musculares. Tá? Tudo isso também é interessante por esse lado. O que mais, pessoal? Bom, da parte metabólica... aí o que surge, pessoal? A partir desses estudos, tem um outro... não é nessa linha, né? Aparece um estudo da professora Pogliaghi, da Itália, que é um artigo, o artigo eu já coloquei ali na parte de resistência, não, em princípios, tá, coloquei, tá, exatamente por causa dessa parte aqui que eu vou falar, em que ela vai ver o seguinte, ela vai fazer um estudo muito bem controlado, com sujeitos inicialmente sedentários, então mais num campo da saúde e tal, e ela vai fazer o seguinte, ela vai dividir os 2 grupos de sujeitos sedentários, adultos, normais, um grupo treinando no cicloergômetro, então fazendo um treinamento aeróbico no cicloergômetro, é um contínuo, extensivo, intensivo, então um treino aeróbico comum, vamos chamar assim, e outro grupo vai fazer o treino só com braço, com um ergômetro de braço, tá? É um pedal lá que tu fica pedalando desse jeito e as cargas são muito bem controladas. Ela vai fazer testes de VO2 em cada aparelho e vai determinar os ritmos bem ligados ao metabolismo da pessoa. Um estudo muito bem controlado, resumindo, em torno de 16 semanas, algo por aí. E ela vai ver o seguinte, pessoal, ela vai ver que os 2 grupos vão ter adaptações positivas. Mas tem outra coisa também que ela faz. Ela avalia o VO2 máximo das 2 formas. Ela faz um teste de VO2 máximo no cicloergômetro e outro no ergômetro de braço. Tá? E o que ela vai encontrar aí? Nos 2 grupos vão fazer os 2. Então ela consegue ver essa questão de transferência de adaptação. Tá? E o quanto da especificidade está atuando ali ou não. E ela vai ver o seguinte, vão bater números assim que são, eu gosto de dizer porque são meio mágicos, é fácil da gente lembrar, que é o seguinte, por exemplo, o grupo que treinou só perna tem 20% de adaptação no VO2, tem ganho no VO2 máximo, de 20%, que é algo bem esperado, é o que se espera por essas semanas e por aí vai. Agora, esse grupo que treinou perna, quando é avaliado no ergômetro de braço, que não treinou, a adaptação aparece em 10%, exatamente a metade, 20 para 10. Tá? As adaptações são pela metade, ou seja, mesmo tu não treinando esse grupo muscular, tu tem uma adaptação, porque tem a parte central atuando.
tu tem adaptações de volemia, quantidade de sangue geral, tu tens a adaptação no músculo cardíaco mesmo. Então, tem adaptações ali que são importantes, independente do exercício. Uma ação nesse estudo, nesse modelo, aqui pela metade. Ou seja, se eu quero otimizar ganhos para determinado tipo de exercício, eu tenho que treinar aquele exercício, porque senão meus ganhos podem ser até da metade, se eu não fizer bem. Tá? E aí entra as questões do que eu quero, é para a saúde, não é? Tá? Mas tem esse padrão que é bonito. 20, e a mesma coisa acontece no contrário. O grupo que treina só braço melhora 20% seu VO2 máximo de braço, no ergômetro de braço. Mas quando avaliados na perna, o ganho é de 10%, mesmo sem treinar a perna. Tá? Deu essa coincidência de números que é bom de lembrar. Ok? Bom, pois bem. Um outro aspecto, pessoal, ligado à especificidade, é no padrão de movimento, ou técnica de movimento, que a gente chama de cinemática. Tá? Que essa também é muito óbvia no conceito, né? Eu tenho que treinar de modo parecido, um padrão de movimento parecido com aquele meu objetivo fim, tá? Inclusive, hoje está ganhando muita força, algo que eu falei pouco, assim, mas é importante reforçar isso, que é, por exemplo, sobre as atividades da vida diária. Se eu estou treinando para a saúde, eu tenho que pensar com o objetivo fim, são as atividades da vida diária. Eu tenho que realizar as tarefas parecidas com o que eu faço no dia a dia, de modo específico. Claro, não apenas específico, eu posso fazer algo de base, como é, por exemplo, a sala de musculação nos equipamentos, que tem pouca coisa específica, digamos, né? Mas me dão bases boas para eu ir para fins que devem ser específicos, tá? E, bom, a cinemática nos ajuda a entender isso, quanto é específico ou não. Aí, pessoal, eu dou o exemplo, aí eu puxo a brasa para o meu lado, tá? Eu, aqui nessa parte, nesse aspecto cinemático, eu trago os meus estudos de graduação e de mestrado, que foi sob a orientação do professor Cruel, tá? Onde eu vou estudar corrida em piscina funda, ou jogging aquático, como ficou denominado pelo grupo do Cruel. O Cruel foi o primeiro pesquisador que trouxe essa técnica para o Brasil, inclusive. Foi bem pioneiro isso, lá nos anos 80. E, bom, aí nos meus trabalhos lá eu vou procurar ver o quanto isso é interessante para corredores. Já se sabia de alguns ganhos na área da fisioterapia, quando a pessoa se recuperava de lesões, etc. Mas menos na corrida. E o que se tinha eram relatos anetódicos, que é um nome bonito que a gente dá para dizer que é a experiência de um treinador, de um atleta, tá? E com uma profunda história brasileira. É bem legal de falar isso, porque um dos caras que usou isso foi o Joaquim Cruz, nosso medalhista de ouro da Olimpíada de Los Angeles. Resumindo, assim, um ano antes da sua Olimpíada, ele teve uma lesão de joelho. O Agberto Guimarães, com o treinador dele, colocou ele na piscina para treinar, tá? Durante a fase de recuperação dele. Ele treinava todo dia um turno da manhã. Tá? Era em torno de 1 hora, 1 hora e meia de todo o treinamento dele, era bastante coisa, na piscina. Ele gostou tanto que depois que ele se recuperou, ele continuou treinando dentro da água. E ele veio a ganhar medalha. Mas daí a dizer que a corrida em piscina funda vai trazer medalha, vai melhorar a corrida, são outros 500, né? Um estudo pouco controlado, esse registro pouco controlado que aconteceu. Então eu vou nessa linha para tentar entender isso bem. Primeira coisa que eu faço, pessoal, é analisar a cinemática mesmo da corrida em piscina funda versus corrida em terra, em corredores, para ver o quanto é diferente desse quadro geral de especificidade. Tá? Aqui eu tenho um registro da IAAF de 97, que é um material da revista de divulgação científica da IAAF. A IAAF é a Associação Internacional de Atletismo Amadora e a revista é a New Studies in Athletics, né, onde eles vão trazer materiais para treinadores. E eles trazem isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, que diminui o estresse articular, que envolve muitos músculos, aumenta a flexibilidade, né, e vou testar esse último aspecto ali, que se os movimentos são quase idênticos ou não. Tá? Eu vou testar isso. Mas isso eu só vou mostrar para vocês no próximo capítulo, porque está fechando o tempo. Tá? E eu volto para a aula, deixa eu pegar aqui o meu relógio, às 2h20. Tá, pessoal? Eu vou parar aqui o compartilhamento, para voltar aqui. Só para não sair muito quebrado, assim, eu vou dar essa paradinha aqui, parando a